Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de produção de padaria. O tema da aula de hoje é administração da produção, a opção 4 aqui na rotina 2069, que já se encontra aberta no meu computador, e eu vou aqui demonstrar para vocês a administração da produção. Então selecione a opção 4, clique no botão próximo, aqui informa o código da filial. Pode pesquisar, se quiser filtrar algum produto específico, pode também filtrar, que vai trazer só as ordens de produção que estão relacionadas àquele produto. Ou também pode filtrar pelo departamento, pela seção, pelo setor da produção, ou também pela situação aqui da ordem de produção, que pode ser agendada, iniciada, fechada ou até mesmo cancelada, certo? E também o período aqui da sua produção, como você pode ter tido um planejamento da semana inteira, então você pode também selecionar aqui só a data do dia ou a data da semana, ou até mesmo filtrar pelo número da ordem de produção, certo? Então você aqui, ó, pode observar que eu tenho vários status, várias situações aqui de cada ordem de produção. Então eu tenho ordem de produção cancelada, eu tenho ordem de produção que está como fechada, eu tenho ordem de produção que ainda está em processo de agendamento e tenho ordem de produção agendada. Todas essas ordens de produção, elas foram geradas nas aulas anteriores que vocês puderam acompanhar. Vamos lá, então. Aqui, a última ordem de produção que foi gerada, a 991, é referente à ordem de produção daquela fragmentação. Então, se eu clicar aqui nela e clicar no botão imprimir, ele vai visualizar a impressão aqui da ordem de produção, que eu tinha colocado ali uma quantidade de 100 para produzir, então ele está me falando aqui a quantidade de insumo que precisa ser separada. Nesse caso, você pode imprimir essa ordem de produção e deixar ela impressa lá numa prancheta, no mural, para que a equipe da produção saiba o que eles têm que produzir e na hora de apontar. Então, para iniciar uma ordem de produção, você vem, seleciona e clica no botão inicializar, automaticamente ele vai mudar o status aqui, a situação da ordem de produção, vai sair da posição agendada e vai passar para uma situação iniciada, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui é, por exemplo, o cliente entrou em contato depois ali da ordem de produção, ela ainda está como status agendada para aquela encomenda de salgadinho ou de pão ou de qualquer outra coisa, e você vir aqui, ó, e alterar a quantidade. Ele fala, não faz 100 não, faz 120. Então pode selecionar a ordem de produção, clicar aqui no botão alterar quantidades, né? E você pode alterar aqui, ó, de 100 para 120 e confirma a ordem de produção. Então, eu posso imprimir ela novamente aqui e ela vai mudar a quantidade de 100 para 120 e apontar aqui a quantidade que precisa ser separada dos insumos para a execução dessa ordem de produção. Vamos iniciar então aqui essa ordem de produção. Vou clicar no botão iniciar, o sistema pergunta se eu quero iniciar a ordem de produção, eu digo que sim, concluído, então ela mudou aqui o status. Então eu posso ficar aqui, ó, acompanhando somente as minhas ordens de produção que estão iniciadas ou as minhas ordens de produção que estão no status de agendada, aqui na situação agendada, para a gente saber quando a gente vai iniciar ou finalizar. Então vamos imaginar que voltou lá da produção a 991, a passada aqui as 2 horas de produção, e eu vou finalizar essa ordem de produção. Eu seleciono a ordem de produção 991, clico no botão finalizar, ele pergunta se eu quero confirmar a finalização da ordem de produção, eu digo que sim. Aí ele me fala qual foi a quantidade que foi produzida, então eu vou apontar aqui a minha produção. Lembrando que você tem aqui um percentual que foi cadastrado lá na receita, que é o que ele vai permitir variar aqui na produção, ou seja, eu posso tanto 5% para cima quanto 5% para baixo, ele vai permitir aqui a variação que está cadastrada. Nesse caso eu apontei aqui os 120, como eu produzi 120 quilos de pães, vou confirmar. Ele conclui a ordem de produção e ela fica com o status fechado. Então, se eu pesquisar de novo, ela vai sair da minha lista porque eu estou com a situação filtrada aqui
somente as iniciadas. Mas eu vou voltar para a situação todas para poder visualizar, e a gente ainda tem mais três ordens de produção na situação agendada. Eu vou pegar essa ordem de produção 988, vou clicar aqui no botão imprimir para a gente visualizar. Ela tem uma quantidade de 80 para produzir lá do pão francês. Eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Vamos imaginar, eu vou iniciar essa produção. Vamos imaginar que o apontamento da 988, eu vou finalizar essa 987 aqui também. Vou ficar só com a 988 pendente, porque eu quero mostrar uma outra situação do apontamento aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, na hora que o pessoal lá da produção estava produzindo, ela é uma ordem de produção que está pedindo 80. Na hora que a ordem de produção estava sendo produzida lá, eles não conseguiram produzir, derramou farinha, caiu alguma coisa e não conseguiu produzir os 80 quilos que estavam aguardando nesse apontamento, nessa produção. Aí o que aconteceu? Ele foi lá e falou, não, a gente só conseguiu produzir 60. Então eu vou apontar aqui 60 para poder ele finalizar a ordem de produção. Quando eu clico em confirmar, olha o que o sistema me pergunta. A quantidade informada para a produção é menor do que a quantidade da ordem de produção. Deseja criar uma nova ordem de produção com a quantidade restante? Eu vou dizer que sim. Se eu disser que não, ele não faz nada. Ele não avança com a ordem de produção, mas também não faz nenhuma outra ação. Então eu vou clicar em sim, porque o que o sistema vai fazer? Ele vai finalizar a ordem de produção 988, vai finalizar a ordem de produção 988 com a quantidade 60 e vai gerar uma nova ordem de produção com a quantidade de 20. Então, se eu pesquisar aqui, eu tenho uma nova ordem de produção, que é a 993, e a ordem de produção de origem dela é a 988. Ela está falando que foi originada da 988. Se eu clicar aqui em imprimir, para ver ela, aqui ó, ela deixou só o saldo. Isso é utilizado para qual finalidade? Como foi perda, eu vou agora interromper essa ordem de produção, ou seja, eu vou cancelar essa ordem de produção. Quando eu clicar no botão cancelar aqui, eu vou dizer que foi perda da produção e clicar em OK. Pronto, está cancelada a ordem de produção 993, não requisitou aqueles insumos que estavam aqui, ó. Não requisitou, tá? E aí, como foi perda lá na produção, aí você vai usar outro processo para poder controlar essa ordem de produção. Desculpa, você vai usar outro processo para controlar a perda ali dos estoques de insumos. Você vai lançar lá na rotina 1181 a avaria para que você possa dar saída nesse insumo que se perdeu lá durante o processo de produção. Importantíssimo, pessoal, que você faça esse controle, que você faça essa baixa, esse lançamento da avaria para que você tenha uma acuracidade aí do teu processo produtivo, ok? Então, essa foi a aula de administração de ordem de produção. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós vamos falar sobre etiqueta e também de informações nutricionais.